Então, ó, pessoal, uma das coisas que vocês têm que saber na minha disciplina é como padronizar uma solução de tiosulfato, né? Então, uma das coisas que vocês fizeram no laboratório é a titulação com tiosulfato. Como é que funciona a titulação com tiosulfato? Você tem que aprender a padronizar uma solução de tiosulfato. E como é que você faz isso, né? Então, o padrão primário que você usa numa titulação como tiosulfato é o iodato de potássio, né? Então, como é que funciona? Toda vez que você tem uma titulação direta, né, então aqui eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, deixar aqui uma planilhinha do Excel aberta. Dá um mais aqui para... talvez um menos. Acho que talvez assim fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Então a gente está falando aqui, 10 ml de iodato de potássio foram adicionados a um LMI. Em seguida foi adicionado o ácido sulfúrico diluído e uma ponta de espátula de iodeto de potássio. A solução foi titulada com 22 ml de tiosulfato de sódio. Qual é a concentração do tiosulfato de sódio? Então é o que eu venho falando para vocês. Toda vez que você tiver um problema de titulação, você sempre vai resolver do mesmo jeito, né? Então você vai padronizar o titulante, né? Tá, então eu preparei o tiosulfato de sódio, o tiosulfato de... Professor, Oi. você pode dar um minutinho só para a gente copiar o problema ali em cima, para poder deixar anotadinho aqui? Desculpa, não, eu vou melhor, eu vou mandar para vocês no No chat. chat. Se você puder fazer isso, ajuda. Tá, desculpa. Obrigado por me avisar. Não, professor. Porque agora a gente tá sem o quadro, fica mais complicadinho, né? Mas se você puder mandar copiado aí no chat mesmo, só para a gente ter registrado, já agradeço Sim. bastante. Sim. Às vezes eu esqueço, né, que na verdade era para eu mandar, a primeira coisa que era para eu ter feito hoje era mandar a aula para vocês, né? Então, opa, arquivo, salvar. Então eu vou mandar a aula para vocês, né? Essa daqui é a ordem que a gente vai seguir, né? Então tá aqui 8/10, abrir. Então vocês podem abrir a apresentação no PowerPoint, já estão aqui os exercícios que a gente vai resolver todo o texto, tá? Tá aqui a apresentação no PowerPoint, né? Então, só falando de novo o enunciado, né? Você pega 10 ml de iodato de potássio 0,02 mol por litro, aí você coloca no LMI, né? Aí o que que acontece? O iodato, ele vai oxidar o iodeto a iodo, né? Essa reação só acontece em meio ácido. Essa reação só acontece em meio ácido, por isso você tem que colocar ácido sulfúrico diluído, né? E, por fim, o iodo que é formado você titula com tiosulfato, né? Então você está fazendo a padronização do teu titulante. Então você pode pensar o seguinte: toda vez que você tiver um problema de titulação, você vai resolver do mesmo jeito. Você vai escrever aqui o número de mols do titulante, né, é igual o número de mols do analito, né, que no caso é o iodato de potássio. Então aqui na apresentação do PowerPoint, né, basicamente é isso aqui que está acontecendo. Você tem o iodato que reage com o iodeto para dar iodo, né? Quando a gente está no quadro, eu sempre faço o balanceamento das equações de óxido-redução para vocês, né? Que eu falei, eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, ó, a estequiometria dessa reação é 6:1. 6-tiosulfato reage com o iodato, né? Então, você coloca os coeficientes trocados, o 6 vai daqui, né? Mas aí, tipo, parece aquele negócio assim, tá, mas por que 6-tiosulfato reage com o iodato, né?
É aquele negócio assim, você pode até decorar para uma prova, ou a gente faz prova com consulta, você pode até anotar no teu caderno e usar isso aqui para resolver um exercício. Mas se lá na frente você precisar desse conhecimento, você não vai lembrar mais, né? Porque você decorou. Então o que acontece é isso daqui, ó. Você imagina que o iodato, né, ele é reduzido a iodeto, né? Então, lembra que eu falei para vocês que para cada oxigênio que você tem em excesso, né, você de um lado da reação, né, você tem a reação aqui, você vai precisar de 3H+ para cada oxigênio, né? Então ele tem 3 oxigênios daqui, 6 hidrogênios daqui, então você fica com o iodeto e água. Então essa daqui é a reação de redução do iodato, né? Um iodato recebe meio ácido 6 elétrons para virar iodeto e água. Por sua vez, o iodeto vai doar esses elétrons, vai virar iodo, né? E doar 6 elétrons. Então, quando você soma essas duas semi-reações, você chega nessa semi-reação aqui, ó, que é 5 iodeto, reage meio ácido com iodato para dar água e iodo. Aí você pensa que você tem essa outra reaçãozinha aqui, ó. Você imagina que o tiosulfato, ele vira tetrationato e doa 2 elétrons, né? Então você imagina que o iodo recebe esses 2 elétrons e vira iodeto de novo, né? Daqui a gente tem a reação que iodo mais tiosulfato dá tetrationato mais iodeto, tá? Iodo mais tiosulfato dá tetrationato mais iodeto. Então você imagina o seguinte que o tiosulfato, qual que é o princípio dessa titulação? Né? Você imagina que o iodato vai fazer o iodeto virar iodo, o iodo é amarelinho. Né? Então você colocou o iodato no Erlenmeyer, né? Acidificou e colocou a pontinha de espátula de iodeto. Esse iodato vai fazer o iodeto virar iodo e o iodo é amarelinho. Quando você titula com tiosulfato, esse tiosulfato vai reagir com o iodo, né, para virar tetrationato e fazer o iodo virar iodato. O iodato tem incolor. Então, como que você sabe que o ponto de equivalência foi atingido? Como que você sabe que você atingiu o ponto de equivalência? Quando você vê a solução mudar do amarelo para o incolor, né? Esse que daqui que é o ponto, como funciona esse tipo de titulação com tiosulfato. Você gera o iodo e o iodo você titula com tiosulfato, né? Então, se você olhar, ó, se você olhar para a equação química balanceada aqui, ó, você pode ver que cada 1 mol de iodato vai gerar 3 mol de iodo. Aí você olha para essa reação química aqui, você vai ver o quê? Você vai ver que cada iodo reage com 2 tiosulfato. Então daí você chega na reação que 6 tiosulfato, se você tiver 1 mol de iodato, você vai precisar de 6 mol de tiosulfato para reagir com esse 1 mol de iodato. Então, aí você sempre coloca os coeficientes trocados, porque se eu tiver 1 mol de iodato, 1 vezes 6, 6. Eu vou precisar de 6 mol de tiosulfato para resolver para titular o iodo gerado, né? Então é tudo muito simples, né? Então você pode falar que a concentração do tiosulfato, né? A concentração do tiosulfato vai ser igual a 6 vezes a concentração do iodato de potássio, vezes o volume do iodato de potássio, tudo aqui dividido pelo volume de tiosulfato de sódio que você gastou na titulação, né? Então, acho que até vou fazer aqui, né, para ficar mais bonitinho, né? Então, vou fazer isso daqui. Então, a concentração do tiosulfato de sódio vai ser o quê? Ó, do enunciado do problema, ele está falando que o volume de iodato de potássio que você adicionou, o volume de iodato de potássio que você adicionou à solução foi 10 ml.
ele está falando para você que a concentração do iodato de potássio que você colocou na solução foi 0,02 mol por litro. E o volume de tiosulfato que você gastou nessa titulação foi de 22 ml. Certo? É assim que funciona. Então agora é só você substituir aqui na equação. Você tem 6 vezes o volume do iodato de potássio, vezes a concentração do iodato de potássio, dividido pelo volume de tiosulfato que você utilizou na titulação. Então, nesse momento, você vê que a concentração do teu tiosulfato é 0,054 mol por litro. Bom? É assim que funciona. Então, logo na sequência, né? Então, a gente fez alguns exercícios de titulação assim. Né? Então, por exemplo, você pode determinar o volume de água oxigenada em um produto comercial, né? Então, aqui a gente tem um outro problema, né? Esse daqui é o slide de número 3. Uma acadêmica do curso de farmácia deseja determinar a concentração de água oxigenada em um produto comercial, né? Não sei se alguém aí da turma já ficou loiro usando água oxigenada, né? Ela diluiu 10 ml de água oxigenada em um balão de 250 ml. Posteriormente, adiciona 10 ml da solução diluída a um Erlenmeyer de 50 ml. Coloca ácido sulfúrico diluído, 800 mg de iodeto de potássio. Em seguida, titula até a solução mudar de amarelo para incolor, com 28 ml de tiosulfato de sódio, 0,03 mol por litro. Qual é a concentração da água oxigenada, né? Então, mais uma vez, ó, aqui a gente abre uma planilhinha do PowerPoint, né? Então, você pensa que você tem água oxigenada, ela é um agente oxidante, né? Justamente por isso, se alguém tinge o cabelo com água oxigenada, né, o cabelo fica quebradiço depois, né? A água oxigenada, ela é um agente oxidante, né? Eu já falei para vocês que a água oxigenada, ela tem esse poder oxidante. Você imagina que ela faz uma reação radicalar, né? Então, por exemplo, se você pega a água oxigenada, coloca no rotoevaporador e deixa ela rotoevaporando, ela vai explodir, ela vai explodir e vai levar o laboratório inteiro, né? Ela também, se aquecida, ela libera oxigênio, né? Então, sempre conto essa história para os alunos. Quando eu fazia o doutorado, eu tive uma colega que ela queria hidrolisar matéria orgânica usando água oxigenada, né? Então, o que que ela fez? Ela teve a ideia de colocar nos tubos de ensaio, nos tubos de ensaio oxigenado e a matéria orgânica. Aí ela quis aquecer, ela lacrou os tubos e colocou dentro da estufa. A água oxigenada aumentou a temperatura, ela se decompôs em oxigênio. Você imagina que esse oxigênio fez a pressão dentro da estufa aumentar muito. A estufa explodiu, a tampa dela foi projetada e rasgou toda uma bancada que estava na frente dela, né? Se tivesse alguém na frente na hora, tinha morrido na explosão, né? E tinha um monte de gente no laboratório na hora que ela explodiu. Foi um milagre não ter explodido em cima de ninguém, né? Então, você tem água oxigenada, né? Eu quero determinar a concentração de água oxigenada num produto, né? Usando esse método que eu falei para vocês do tiosulfato. O princípio desse método do tiosulfato é você oxidar o iodeto a iodo e depois você titular o iodo, né? Então, você lembra que o iodo tem uma coloração amarela. Quando eu titulo o iodo, a coloração amarela desaparece, né? Então, você tem a água oxigenada, que vai receber 2 elétrons em meio ácido para gerar
para gerar água, né? Então aqui você tem duas águas. Então é assim que funciona que a água oxigenada atua como um agente oxidante. Aí da onde que ela vai receber esses elétrons, né? Então você imagina que dois iodetos, o iodeto vai se converter a iodo e vai doar 2 elétrons, né? Então aqui, fonte subscrito, fonte subscrito, né? Então aqui você vai ter essa daqui que é a reação que acontece. A água oxigenada em meio ácido recebe 2 elétrons para virar água e o iodeto vira iodo e doa 2 elétrons, né? Então você pode somar essas duas semi-reações. Que você vai chegar nessa reação aqui. Então, nesse momento, você vê que cada 1 mol de água oxigenada vai gerar 1 mol de iodo, né? Eu já mostrei para vocês essa semi-reação aqui, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. E vocês têm que lembrar sempre dessa reação. Esse daqui é o princípio da titulação com tiosulfato. 1 mol de iodo reage com 2 mol de tiosulfato para dar tetrationato iodeto, né? Então então cada 1 mol de água oxigenada que você tinha nesse produto vai te dar 1 mol de iodo. E cada 1 mol de iodo você titula com 2 mol de tiosulfato. Então você vê que a estequiometria da reação é 2:1. A estequiometria dessa reação é 2:1. Né? Então, não tem erro, a gente vai resolver sempre do mesmo jeito. Né? Eu vou colar aqui. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui para ficar num tamanho apreciável para vocês. Acho que talvez eu possa dar uma aumentadinha também aqui. Então aqui você tem o exercício. Toda vez que você tem uma titulação direta, você resolve do mesmo jeito. Então você tem aqui o teu analito, que é a água oxigenada, né? Toda vez que é titulação direta, você resolve do mesmo jeito. Número de mols de água oxigenada é igual ao número de mols de tiosulfato de sódio, né? De tiosulfato de sódio que está na tua bureta. Né? Então, você vê a estequiometria da reação, olha para cá para a estequiometria da reação, né? Você sabe que uma água oxigenada, então, vai reagir com 2 tiosulfato. Então, a estequiometria da reação é 2:1. Né? Então, o 2 vai ficar do lado da água oxigenada. Né? E você vai dizer para mim que a concentração da sua água oxigenada vai ser igual à concentração do teu tiosulfato de sódio vezes o volume do tiosulfato de sódio que você gastou na titulação. Isso tudo dividido por 2 vezes o volume da água oxigenada que você gastou na titulação. Né? Então, o que o problema está te falando? O problema está te falando que acho que eu vou pôr uma letra menorzinha um pouco, eu vou pôr 22. Tem que para dar de vocês verem e também não ficar muito. Então o exercício ele está te falando o seguinte. Ele está falando que você colocou 10 ml da solução de água oxigenada num balão, né? Você colocou o ácido e o iodeto, né? Então você imagina que o volume de ácido que você coloca e o tanto de iodeto não vão fazer qualquer alteração no teu resultado,
né? Você não vai fazer qualquer alteração no teu resultado. Você só precisa ter excesso de ácido e excesso de iodeto. Então, você colocou 10 ml da solução de água oxigenada. Foi de 10 ml. E depois você titulou o iodo gerado, né, pela oxidação do iodeto a iodato. Você titulou com tiosulfato de concentração 0,03 mol por litro. E a concentração desse tiosulfato que você utilizou foi de 0,06 mol por litro. Né? Então, lembra das unidades, né? Aqui ml e... Desculpa, né? Professor, ali o volume não é 28 ml? 28 ml. 28 ml eu Mas posso coloquei... arredondar lá no... Posso arredondar para 0,03? Não, desculpa, eu não sei, eu falei que o volume que foi gasto foi 28 ml, eu escrevi 003. Mas é 28 ml. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Tá? Então, o volume que foi gasto de titulante foi de 28 ml, e a concentração desse titulante era 0,03 mol por litro, né? Então, se você se lembrar das práticas de laboratório que a gente fez, né? Todas, né? A primeira coisa que a gente faz é padronizar o titulante, né? É claro que quando você faz uma solução, você já sabe a concentração que ela vai ter, né? Mas você sempre padroniza para saber a concentração exata, né? Então, você imagina que você quer saber a concentração de água oxigenada, né? Num produto comercial, né? Então, diluiu 10 ml dessa solução num balão de 250 ml, pegou 10 ml dessa solução, colocou no Erlenmeyer com ácido e iodeto de potássio, a água oxigenada fez o iodeto virar iodo, e esse iodo você titula com tiosulfato, né? Então, a concentração da tua água oxigenada vai ser o quê? Vai ser a concentração do teu tiosulfato vezes o volume do teu tiosulfato dividido por 2 vezes o volume de água oxigenada que você titulou. Então, você achou uma concentração de 0,42 mol por litro. E detalhe, eu perguntei para você a concentração da água oxigenada no frasco, né? Não na solução diluída. Né? Então, quando você for fazer a prova, né, você não vai achar essa opção. Por quê? Porque eu não estou te perguntando a concentração da solução diluída, eu estou perguntando a concentração da solução concentrada. Então, você imagina, o que você fez? Você passou 10 ml da solução concentrada para um balão de 250 ml. Né? E eu sempre falo para vocês, né, que, nesse caso, a concentração da solução concentrada vai ser igual à concentração da solução diluída vezes um fator de diluição. Né? Esse fator de diluição vai ser o quê? Vai ser o volume do balão dividido pelo volume que você adicionou. Né? Então, você imagina que esse fator de diluição, então, vai ser 250 dividido por 10, que vai ser 25. Né? Então, a concentração, né, da minha solução concentrada de água oxigenada vai ser 0,042 vezes 25. Tá, então, a concentração dessa água oxigenada é de 1,05 mol por litro. Aí é que eu falei, você vai representar essa concentração, né? Geralmente, quando você vai comprar um produto na farmácia, no supermercado, a concentração não está em mol por litro, né? Porque você imagina que o cliente não vai, o público em geral não vai entender nada, né? Imagina o público em geral, a concentração é tantos mol por litro, tantos milimol por litro, não vai entender. Então, você passa essa concentração para grama por litro. Para isso, basta multiplicar pela massa fórmula, né? Então, a gente pode dizer que a massa fórmula da água oxigenada, nessa daqui você pode fazer de cabeça, né?
Esse daqui você pode fazer de cabeça. O oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1, né? Então você tem 32 mais 4 é 34 grama-mol. Então você multiplica isso daqui pela concentração e você chega numa concentração de 35,5 gramas por litro. Como é que você passa de gramas por litro para porcentagem? Como que você expressa essa concentração em porcentagem? Então você lembra, se eu tenho 10 gramas num litro, isso quer dizer que eu tenho 1 grama em 100 ml. Então, para eu passar de grama por litro para porcentagem, basta eu dividir por 10. Né? Então, eu vou dizer que a concentração dessa água oxigenada é 3,57%. Aí é que eu falei para vocês também, você pode expressar isso daí, essa concentração, como concentração em volumes. Como é que você expressa uma concentração em volumes? Aí você lembra daquela reação global, aquela que eu falei que podia ter matado alguém no laboratório. Eu estava no laboratório no dia que isso aconteceu, né? Então você imagina que duas águas oxigenadas, elas vão se decompor para dar duas águas mais oxigênio. Então você pensa que se você tiver uma solução de água oxigenada que é 2 mol por litro, ela vai te dar 1 mol de gás. 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros. Né? Então você imagina que você achou uma concentração de 1,05 mol por litro. E você quer saber quantos volumes isso daqui representa, né? Então é só você fazer a regrinha de 3, né? Então você lembra que na regrinha de 3 você só tem que multiplicar em cruz, né? Então você tem aqui que o teu X, né, que no caso é a concentração da água oxigenada em volumes. É só você fazer a concentração em mol por litro. Então é só você fazer a tua concentração em mol por litro vezes 22,4 e dividir por 2. Né? Então, basicamente, para você converter de mol para volume, né, para você converter de mol para volume, é só você fazer a concentração vezes 22,4 e dividir por 2. Então, você também poderia dizer que essa tua água oxigenada é 11,76 volumes. Né? Então, a gente segue aqui. O princípio da titulação com hipoclorito é a mesma coisa, tá? O princípio da titulação com hipoclorito é a mesma coisa. Então, aqui o enunciado desse problema é exatamente igual ao enunciado do problema anterior. A única diferença é que, ao invés de eu estar colocando uma solução comercial de água oxigenada, eu estou colocando uma solução de hipoclorito de sódio, né? Então, no laboratório, a gente titulou alvejante para dizer o tanto de carbonato que tinha. Então, você pode dizer que no mercado você tem dois tipos principais de alvejante, né? Você tem aqueles alvejantes do tipo. O Vanish, né? Que eles são carbonato mais água oxigenada. E você tem esses alvejantes, né? Que são a base de hipoclorito. Eles já estão no mercado há mais tempo. Só que você imagina que o hipoclorito é um agente oxidante mais forte que a água oxigenada, né? Então ele pode acabar danificando os tecidos. Mas o procedimento é o mesmo. Você vai colocar o hipoclorito na solução de iodeto de potássio meio ácido. Esse hipoclorito vai transformar o iodeto em iodo, e o iodo você titula com tiosulfato. Né? Então você pode olhar para esse slide aqui, esse exercício é igual ao exercício anterior. Né? A única coisa que muda é o fator de diluição, e que, em vez de ser água oxigenada, é hipoclorito. Né? Então aqui a gente tem uma aluna do curso de farmácia deseja determinar a concentração de hipoclorito de sódio em um alvejante. Ela dilui 10 ml do alvejante em um balão de 100 ml,
Posteriormente, adiciona 10 ml da solução diluída a um LMI de 50 ml. A um LMI, adiciona 50 ml de ácido sulfúrico, 800 mg de iodeto de potássio. Em seguida, titula até a solução mudar de amarelo para incolor, com 8 ml de tiosulfato de sódio. Qual é a concentração do hipoclorito de sódio no alvejante? Né? Então, você tem, até copiei aqui o slide anterior, né? Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Então, o princípio é o seguinte, o que que muda, né? Então, o princípio dessa titulação com tiosulfato é sempre o mesmo. Toda vez que eu falar em titulação de tiosulfato com vocês, vocês vão imaginar que o iodo vai reagir com tiosulfato para tetrationato e fazer o iodo virar iodeto. Né? Nessa reação, o iodo que é amarelo fica incolor, então a solução muda do amarelo para o incolor. Então você pensa que o que muda aqui agora? Agora você tem a reação do hipoclorito. Né? Então você imagina o seguinte, você tem o hipoclorito e está virando cloreto. Né? Como que você sabe que o hipoclorito vira cloreto? Você imagina que o estado de oxidação mais estável do cloro é -1. Né? Você sabe disso por quê? Porque todo o cloro que você encontrar na natureza está na forma de cloreto. Né? O homem consegue fazer industrialmente o gás cloro, o hipoclorito, o ácido clórico, o ácido perclórico, né? Mas o homem não. Então você imagina que todas as espécies que tem com cloro são feitas artificialmente, né? Na natureza o cloro vai ser sempre cloreto. Então você imagina que o hipoclorito vai virar cloreto. Se for balancear essa semi-reação aqui de óxido-redução, você pode imaginar o seguinte: a primeira coisa que você faz é balancear a massa. Então, desse lado eu tenho um cloro, desse lado eu tenho um cloro, desse lado eu tenho um oxigênio. Para balancear o oxigênio, vou colocar 2H+. Tá? E vou colocar 2H+. E então aí esse oxigênio vai vir para cá como água. Então, se você for imaginar nesse momento, ó, eu tenho carga +2, -1. Desse lado eu tenho carga +1. E desse lado eu tenho carga -1. Então, carga +1 e carga -1. Isso daqui vai dar 2 elétrons. Você vai dar 2 elétrons. Né? Então, você vai colocar... Então, você imagina que o hipoclorito recebe 2 elétrons, mais 2H+, para dar cloreto e água. Então, você tem 2 elétrons. Então, essa daqui é a semi-reação que acontece. Então, essa daqui é a semi-reação que acontece, né? Para você fazer o hipoclorito virar cloreto. Então, você imagina que 2 iodetos vão virar iodo e doar 2 elétrons. Então, você pode imaginar que essa semi-reação é super simples, né? Você só vai somar as duas e já vai cancelar o número de elétrons. Tá? Então, basicamente, né, você tem aqui desse lado da reação, você tem então o iodo, que reage em meio ácido com hipoclorito, para dar iodo mais uma água mais cloreto. Então, mais uma vez, a estequiometria da reação vai ser 2:1. Então, para resolver esse exercício aqui, vou dar aqui então Ctrl C, Ctrl V no Excel. Então aqui eu vou deixar no tamanho de número 22, número 18. Vou reduzir um pouquinho aqui para vocês poderem ver no Excel.
Então, ó, toda vez é a mesma coisa. Então, você vai colocar aqui o número de hipoclorito, o número de mol de hipoclorito de sódio vai ser igual ao número de mols, vai ser igual ao número de mols de tiosulfato de sódio. Tá? Então, basicamente, né, o 2 vai ficar do lado do hipoclorito, já que a reação é 2 para 1. Né? Você imagina que 2-tiosulfato reage com o hipoclorito. Então, você vai dizer que a concentração do hipoclorito de sódio é igual, vamos deixar aqui maior, é igual à concentração do tiosulfato de sódio vezes o volume que foi gasto de tiosulfato de sódio na titulação. Isso daqui dividido pelo volume do hipoclorito de sódio que foi gasto na titulação. Né? Não se esqueçam que vezes 2. Né? Então é assim que funciona. Deixa eu até dar uma aumentada aqui para vocês verem toda a reação. Né? E também não se esqueçam que quando você for fazer no Excel, você tem que colocar os parênteses, né? Se você não colocar os parênteses, o Excel não vai entender o que você está multiplicando e o que você está dividindo. Né? Então, mais uma vez, né, é muito simples resolver. Né? Você vem aqui do enunciado do exercício. O enunciado do exercício ele te dá a concentração do teu tiosulfato de sódio, que é 0,03 mol por litro. Isso aqui é a concentração do teu titulante. O volume de titulante que vocês gastaram nessa titulação, que foi gasto nessa titulação, foi de 8 ml. E o volume do alvejante que foi titulado foi 10 ml, né? Então, você imagina que o volume do alvejante foi 10 ml. Então, aqui você tem todos os dados para resolver o exercício. Então, você vai colocar aqui que a concentração do hipoclorito de sódio é igual à concentração do titulante vezes o volume do titulante que foi gasto. Isso daqui dividido por 2 vezes o volume do analito que você colocou no LMR. Né? Eu acho que só... O que ele está dando 0 aqui? Ah, já sei. Eu não... Já entendi. Agora sim. Não tinha colocado na célula. Então você vê que a concentração do teu alvejante é de 0,12 mol por litro. Lembra mais uma vez que nesse exercício a gente passou 10 ml do alvejante para um balão de 100 ml. Né? Então você sabe que a concentração da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes um fator de diluição. Nesse caso, o teu fator de diluição vai ser o quê? O volume do balão dividido pelo volume que você adicionou à solução. Então, é 10. Então, a concentração de hipoclorito de sódio no teu alvejante vai ser 0,12 mol por litro. Aí, mais uma vez, né, no supermercado, se você vai... O pessoal que está vendendo o alvejante, né? Você vai no supermercado, não vai estar escrito concentração do alvejante tantos mol por litro, ele vai estar em porcentagem. Então, você passa de mol por litro para grama por litro. Depois que você passou de mol por litro para grama por litro, você determina a porcentagem. Então, qual que é a massa molecular do hipoclorito de sódio? Bem, então é só você lembrar que o sódio é 23, é só você lembrar que o cloro é 35,45, né? E, obviamente, o oxigênio é igual a 16. Então, é só você somar, né? É só você somar a massa atômica dos elementos. Então, você faz soma.
vai dar 74,45. Então, a concentração em gramas por litro do teu hipoclorito vai ser 8,93 gramas por litro. Se você for passar isso daqui para a porcentagem, é só você dividir por 10 e você vai ver que o teu alvejante vai ter uma concentração de hipoclorito de 0,9%. Certo? Então, aqui a gente vem. Agora é um exercício com Vanish Poder O2, que é o que a gente fez no laboratório, né? Ontem eu levei o pessoal do curso de farmácia, a química analítica deles não tem laboratório, né? Mas eu levei eles para o laboratório, né? Para eles verem como é que acontece, né? Que a gente fala o curso inteiro de titulação, né? O curso deles é só titulação. O curso de vocês é titulação e a gente vai ver as técnicas colorimétricas, a gente vai ver métodos colorimétricos. Métodos colorimétricos é uma técnica instrumental, né? A primeira técnica instrumental é a colorimetria, né? Então, na semana que vem, a gente já vai começar a ver colorimetria, né? Na verdade, metade de vocês, porque o laboratório mesmo que tem espectrofotômetro, ele não cabe mais do que 9 pessoas, né? Então, uma parte de vocês na semana que vem vai fazer titulação de novo, e a outra parte vai ver o método instrumental. Aí na outra semana a gente troca, né? Uma parte de vocês faz titulação e a outra parte faz espectrofotometria, né? Bem, então vamos lá. Então esse daqui é igual ao que vocês fizeram, né? Um aluno do curso de farmácia pesou 11,3 gramas de Vanish Oxy Action e dissolveu o alvejante em 500 ml de água. Posteriormente, adicionou 10 ml desse alvejante a um Erlenmeyer, uma ponta de espátula de iodeto de potássio, ácido sulfúrico diluído, e a solução foi titulada com 16 ml de tiosulfato de sódio, 0,057 mol por litro, né? Ele quer saber qual é a porcentagem qual que é a porcentagem desse produto aqui no alvejante, né? A gente fala que é o percarbonato no alvejante. Qual que é a porcentagem de percarbonato no alvejante, né? Então, basicamente, você já sabe, eu já te ensinei do primeiro exercício que a gente resolveu hoje, né? Não, na verdade, do segundo exercício que a gente resolveu hoje, né? Você sabe que cada uma água oxigenada vai gerar 1 mol de iodo e cada 1 mol de iodo vai consumir 2 mol de tiosulfato, né? Então, basicamente, a titulação você já sabe resolver. Você sabe me dizer qual que é a concentração em mol por litro de água oxigenada nesse balão. Sabendo a concentração em mol por litro de água oxigenada nesse balão, aí que você vai ter que calcular a massa desse cara aqui, que é o percarbonato, né? Para depois me dizer a porcentagem dele no Vanish Oxy Action, tá? Então você imagina o seguinte, então eu vou mais uma vez, a gente vai vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar uma diminuidinha aqui para dar uma diminuidinha aqui no enunciado. Então você imagina o seguinte: você pegou 11,3 gramas de Vanish, diluiu para 500 ml. O certo, toda vez que você prepara uma solução, qual que é o certo quando você prepara uma solução? Me fala, qual que é o certo quando você prepara uma solução?
O certo quando você prepara uma solução, né, é você dissolver o sal em água, depois você transferir para um balão e completar até o menisco, né? Nesse caso aqui, como o Vanish ele é um sabão, ele vai gerar espuma, né? Eu não vou conseguir acertar até o menisco, né? Então a gente pesa o Vanish, coloca num becker, depois eu venho, adiciono 500 ml com um balão volumétrico, né? 500 ml de água à medida de um balão volumétrico, dissolvo o Vanish, aí eu pego 10 ml dessa solução para titular, né? Então eu quero saber a concentração de percarbonato, né, nesse Vanish que está aqui dentro do balão. Né? Eu quero saber a concentração disso daqui no balão. Então, você já sabe a estequiometria da reação. Para eu determinar a concentração de água oxigenada nesse balão, né, a gente já fez todos os cálculos aqui em cima. A gente já fez tudo aqui em cima, né? São esses mesmos cálculos, né? Tá na célula D42, D41. 42, né? Na verdade. Então você vai falar que o número de mols de água oxigenada é igual ao número de mols de tiosulfato. Você vai colocar o 2 do lado da água oxigenada, né? Porque a reação é 2 para 1. 2 tiosulfato reage com uma água oxigenada. E para você resolver esse exercício, você vai usar essa equaçãozinha aqui, né? A concentração da água oxigenada é igual à concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido por 2 vezes o volume da água oxigenada, né? Então aqui no exercício eu só vou pegar as variáveis, né? Então eu vou colocar aqui a concentração do tiosulfato. Vou colocar aqui o volume que foi gasto de tiosulfato. E eu vou colocar aqui o volume do Vanish que foi titulado, né? Que no caso é a água oxigenada. Então o volume de Vanish que foi titulado foi de 10 ml. Então o volume de Vanish que foi titulado foi de 10 ml. O volume de titulante que foi gasto nessa titulação foi de 16 ml. E a concentração do tiosulfato foi 0,057. Então aqui a concentração em mol por litro, o volume do titulante que foi gasto em ml e o volume do Vanish que foi titulado em ml. Então você vai dizer que a concentração da tua água oxigenada vai ser concentração do titulante vezes volume do titulante dividido por 2 vezes volume do Vanish que você titulou. Então você determinou que a concentração de água oxigenada nesse produto é 0,0456 mol por litro. Então a concentração de água oxigenada nesse balão aqui, né, você imagina que você tem um frasco, né? Você imagina que você tem um frasco que tem 11,3 gramas de Vanish e 500 ml de água. Você determinou que a concentração dessa solução aqui é 0,456, né? Concentração de água oxigenada. Então você tem só que lembrar que esse produto aqui, né, que é o percarbonato, deixa eu fazer aqui, mesclar células para ficar grande, né? Então você só tem que imaginar que esse cara aqui ele tem 3 mols de água oxigenada. Você imagina que ele tem 3 mols de água oxigenada, tá bom? Então você lembra daqueles detalhes, né? Você lembra que concentração é igual a número de mols dividido por volume, e você sabe que número de mols é igual massa dividido por massa molecular. Então você pode dizer que é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume. E dessa forma você pode rearranjar essa equação para me dizer que massa
é igual a concentração vezes massa molecular vezes o volume, né? Então, você já sabe que a massa molecular do percarbonato, isso daqui veio do enunciado do exercício, é 214,02 grama-mol. Então, para dizer a massa de percarbonato que tem nesse alvejante, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a concentração. Aí detalhe, né? O volume do balão é 500 ml, né? Para eu ter minha resposta em gramas, eu vou ter que usar o volume em litros, né? Então, eu vou fazer a concentração vezes o volume vezes a massa molecular. E eu vou dividir por 3, por quê? Porque cada mol de percarbonato tem 3 águas oxigenadas, né? Então eu vou dividir por 3. E eu acho uma massa de 1,62 gramas. Eu acho uma massa de 1,62 gramas. Então, para eu dizer qual que é a porcentagem de percarbonato nesse alvejante, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a massa que eu achei, dividido pela massa que eu pesei, e multiplicar por 100 para ficar na forma de porcentagem. Certo? Então é assim que a gente resolve esse exercício. Professor, essa última parte só, por favor. Como é que eu Claro. calculo a porcentagem? Você pega a massa que você achou, divide pela massa que você pesou e multiplica por 100. Eu achei que a massa desse sal aqui, né, é de 1,62 gramas. Só que o tanto de alvejante que eu coloquei no balão, né, foi 11,3 gramas. Então eu divido a massa que eu achei pela massa que eu pesei e eu determino a porcentagem. Beleza, obrigado. Imagina. Então é super simples essa daqui. E depois, então, a gente tem outro exercício que é exatamente igual, só que a gente lembra que eu falei para vocês que eu quero ensinar para vocês os testes de hipótese, né? Nos testes de hipótese vocês vão comparar métodos. Então, um outro método de você determinar a água oxigenada é através da titulação com permanganato. Eu lembro que na sala de aula eu fiz várias vezes, né? Demonstrei essa reação para vocês várias vezes, né? E também eu acho que eu já demonstrei ela na nossa última aula teórica, né? Então, basicamente, o princípio de você balançar equações de óxido-redução é sempre o mesmo, né? Você imagina que quando o permanganato, então você pode fazer de dois métodos distintos. Você pode determinar a concentração de água oxigenada num produto comercial ou num alvejante através de titulação com tiosulfato ou titulação com permanganato, né? Então, o permanganato, vocês lembram? O permanganato é aquele roxinho bonito. O permanganato é roxo. Ele reage com analito e vira o manganês 2+, que é incolor. Então, você imagina que à medida que o permanganato cai da bureta no LMR, ele reage com analito e vira o manganês 2+, que é incolor. Então, a solução fica incolor. Quando não tiver mais analito para ser consumido pelo permanganato, ele vai cair na solução e vai ficar na solução. Quando ele cai na solução, ele deixa a solução roxa. Então, numa titulação com permanganato, o indicador é sempre ele mesmo, né? Então, é o que eu falei, eu sempre pergunto nas provas, né, qual que é o indicador numa titulação com permanganato, né? Tem sempre alguém que não lembra que o indicador numa titulação com permanganato é o próprio titulante, né? Então lembra, na titulação com permanganato, o indicador é o próprio titulante. Na titulação com tiosulfato, o indicador é o iodo, né? Você imagina que você transforma o iodeto em iodo e titula esse iodo.
O iodo é amarelo, o iodo tem incolor, né? Quando você termina a titulação, a solução fica incolor novamente, né? Então aqui você está titulando com permanganato a água oxigenada. A reação é a seguinte: permanganato reage com água oxigenada para virar manganês 2+, e fazer a água oxigenada virar oxigênio, né? Então eu já mostrei para vocês como que é a semi-reação balanceada da reação da água oxigenada, né? Você imagina que a água oxigenada, que o permanganato vai virar manganês 2+, né? E aqui você tem a reação da água oxigenada se oxidando, que é o oposto do que eu mostrei no slide, de número 4 para vocês, né? Então aqui você tem a reação global, né? Você tem que 5 águas oxigenadas mais 6H+, mais 2 permanganato vão gerar oxigênio, manganês 2+, e 8 águas, né? Então você tem a reação global, que é a reação do permanganato com a água oxigenada, né? Que é essa daqui. Então até vou colocar aqui. Colar Special JPEG. Então aqui você tem a reação global, para você lembrar, né? Aqui é a reação global. 5 águas oxigenadas reagem com um permanganato. Essa daqui é a reação global. Então aqui a gente vem de novo na apresentação. E eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar para o arquivo do Excel de vocês. Ctrl+C, Ctrl+V. Dar um duplo clique aqui e colocar um tamanho menor. Então tá aqui, ó. Então, o que eu falei para vocês, como é que você resolve um problema de titulação direta? Como que você resolve um problema de titulação direta? É sempre a mesma coisa. Número de mols do analito, é igual número de mols do titulante. Sempre assim. Então, o teu analito é água oxigenada, e o analito é água oxigenada, e o teu titulante é o permanganato de potássio. Número de mols do analito igual ao número de mols do titulante. Você vai olhar aqui, a reação é 5 águas oxigenadas reagem com um permanganato. Então você vai colocar os coeficientes trocados. Então tá feito. Professor, Sim? desculpa, eu não consegui entender essa reação. O senhor está dizendo que 5 águas oxigenadas reagem com um permanganato. Por que Isso. o permanganato está com o coeficiente 2 ali, por favor? 5 águas oxigenadas reagem com 2 permanganatos. Tá, eu entendi errado. São 5 águas oxigenadas reagem com um permanganato, né? Você tem aqui em cima, você tem a equação global, né? Se você for balancear ela passo a passo, né? Você tem aqui, por exemplo, o permanganato, né? Que vai para manganês 2+. Então, por exemplo, aqui é a reação de oxidação, de redução do permanganato. Então, se você for olhar, você tem um permanganato que vira manganês 2+. Isso daqui é o princípio da titulação com permanganato. Se você for balancear essa semi-reação, você vai ver que aqui você tem 4 oxigênios, aqui você não tem nenhum. Então, para balancear o número de oxigênios, né, você vai ter que colocar 8 oxigênios. Né? Porque aí esse oxigênio vem para cá como água. Então, são 4 águas aqui. Tá vendo? Aí, se você for ver a carga dos dois lados, lembra que você tem que ter equilíbrio de carga e de massa. Desse lado você tem mais 8 menos 1 mais 7. E desse lado você tem mais 2. Então, desse lado você tem carga mais 7, e desse lado você tem carga mais 2. Lembra que o elétron tem carga negativa,
Para fazer mais 5 virar mais 2, você tem que subtrair 5, né? Então, nesse momento, você 5 elétrons. Né? Então, essa daqui é a equação balanceada de redução da água oxigenada. Aí, se você for pensar na reação da água oxigenada, imagina que a água oxigenada, como é que funciona? Água oxigenada. Imagina que a água oxigenada vai ser oxidada a oxigênio, né? Então, nesse processo, ela vai perder 2H+, e vai liberar 2 elétrons. Então, quando você olha para essa semi-reação aqui, ó, você vai ter 5 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Você tem que somar essas duas semi-reações de maneira a cancelar o número de elétrons, né? Como aqui você tem 5 e aqui você tem 2, você acha o mínimo múltiplo comum. Você acha o mínimo múltiplo comum, né? Então, ou seja, essa daqui você multiplica por 2 e essa daqui você multiplica por 5. Aí você soma as duas e você cai nessa equação aqui, né? Então é o que eu falei, é super simples, né? Na prova você não vai precisar, a prova é de, já aviso vocês, né? As 3 provas são de múltipla escolha. No passado eu tentei fazer questão dissertativa, mas nossa senhora, deu problema demais da conta. Eu acho que eu fiz uma prova no semestre passado dissertativa. Eu falei para eles, ó, pessoal, desculpa, foi um estresse enorme para vocês fazer a prova nesse modelo. E vocês não imaginam o tanto que vai ser para mim também vai corrigir isso daí, né? Porque se você digita uma vírgulazinha fora do lugar, o AVA3 te dá errado, né? Então tive que corrigir uma por uma. O AVA3 estava com lentidão. Aí só para eu abrir a questão eu demorava 5 minutos, né? Então você imagina aí que para corrigir 10 questões eu gastei 50 minutos por prova. Foi um dia na frente do computador, das 8 da manhã às 10 da noite. Então tá, então falando, a prova vai ser múltipla escolha, né? Você não vai precisar balancear a reação, você só vai precisar lembrar da reação, né? Então você lembra que então você tem que lembrar que 5 águas oxigenadas reagem com 6H+, e 2 permanganato para dar 8 oxigênio e 2 manganês, 2+. Então a estequiometria da reação é 2 para 5, né? Ó, número de mols de água oxigenada, número de mols de permanganato. Ó, 5 e 2, então os coeficientes vêm trocados, 2 e 5. Então, para eu dizer a concentração da minha água oxigenada, né, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a concentração da minha água oxigenada é igual a 5 vezes a concentração do meu titulante, que no caso é o permanganato de potássio, vezes o volume do titulante que eu gastei para fazer essa titulação, isso daqui dividido por 2 vezes o volume da água oxigenada. Certo? Então, só mais uma vez, né, para vocês lembrarem do enunciado do exercício, né? Um aluno do curso de farmácia pesou 11,3 gramas de Vanish Oxy Action, dissolveu o alvejante 500 ml de água, então essa parte é igual ao do exercício anterior. Opa! Posteriormente, adicionou 10 ml de alvejante a um LMI, adicionou ácido sulfúrico diluído, né? Lembrem que as titulações com permanganato só acontecem em meio ácido. A solução foi titulada com 5 e titulou essa solução com 5 ml de permanganato de potássio, 0,03 mol por litro. Qual é a porcentagem de percarbanato no alvejante? Então, vamos lá. A concentração do permanganato, o enunciado do exercício está te dando que a concentração do titulante, no caso permanganato, é 0,03 mol por litro. O volume do titulante é igual a 5 ml.
E o volume da solução foi para ser titulado foi de 10 ml também, né? Então, para você dizer a concentração da água oxigenada, é só usar essa equaçãozinha aqui, né? Então, vamos lá. Você tem 5 vezes a concentração do titulante vezes o volume do titulante. Isso daqui dividido por 2 vezes o volume do teu analito. Então, eles determinaram que a concentração da água oxigenada é de 0,0375 mol por litro, né? Isso aqui foi a concentração da água oxigenada que eles determinaram. Então, agora é o mesmo procedimento, né? Você vai passar a concentração para a massa, né? Então, para passar de concentração para massa, né? Você lembra que o teu analito é esse daqui. E você lembra que a massa molecular dele é de 214,02 grama-mol, né? Então, para transformar concentração em massa, eu vou fazer concentração vezes volume. Pessoal, não se esqueça de passar volume para litro, tá? Quando eu uso essa fórmula, se eu deixo o volume em litros, eu tenho a massa em gramas. Se eu deixo o volume em ml, eu tenho a massa em miligramas, tá? Então, eu vou fazer a concentração vezes o volume, vezes a massa molecular, e depois eu vou dividir por 3, né? Porque cada 1 mol disso daqui tem 3 mol de água oxigenada. Então, a massa a massa que eles encontraram foi 1,33 gramas. Deixa eu ver só quanto que eles acharam no exercício anterior. Eu fiz isso com eles ontem, só que eu não tinha visto ainda os resultados. Foi bem perto, 1,62 para 1,33. Então, essa daqui foi a massa que eles acharam, né? Então, segundo eles, a massa que tem no alvejante desse produto aqui é 1,33 gramas. Para eu achar a porcentagem, só fazer isso daqui dividido por 11,3, que é a massa que foi pesada, do alvejante, e multiplicar por 100. Então, está feito o exercício. Isso daqui a gente fez no laboratório. Sim, pode perguntar? Essa concentração que a gente encontrou ali, a 0,0375, essa não é a concentração diluída? Ah, não, é que agora não foi diluída. Eu estou titulando direto da solução, entendeu? Ah, bom. Nos 2 exercícios anteriores, lembra, eu pegava um vidro de alvejante, aí eu pegava 10 ml desse alvejante e punha num balão de 100. Né? Aí sim era a concentração da diluída. Também no da água oxigenada, né? Eu pegava 10 ml da água eu pegava 25 ml da água oxigenada, punha num balão de 250. Aí eu titulava a solução diluída. Aqui eu pesei, aqui o meu reagente é sólido, né? Então eu pesei o alvejante, né? Eu pesei o Vanish Oxyacho, dissolvi ele em 500 ml de água, né? Já que eu não poderia fazer isso no balão por causa da espuma, e titulei 10 ml dessa solução, né? Então aqui não tem solução diluída, né? Você só tem uma solução. Por exemplo, quando a gente for fazer nas próximas aulas, né, você vai determinar para mim a massa de vitamina C num comprimido, né? Então você imagina que tem vitamina C demais num suplemento alimentar, numa pastilha de Cebion. É um absurdo. Então se você for titular um comprimido inteiro de Cebion, você vai ficar o semestre inteiro fazendo a titulação, né? Vai ficar ali com 1 metro cúbico de solução e titulando. Então a gente dissolve o comprimido em 500 ml de água, né? E a gente titula essa solução do comprimido, né? Para dizer qual que é a massa de vitamina C no suplemento, né? A gente ainda vai fazer isso.
Bem, então esses daqui são os primeiros exercícios da aula. Então agora, rapidinho, a gente vai fazer uns exercícios de revisão. Então, ó, aqui é um exemplo. Sim, diga. O seu compartilhamento caiu. Nós não estamos vendo outra tela. Ah, não estão vendo? Aí deu boa. Estão vendo agora? Não, ainda não. E agora? Ainda nada, professor. Tenta compartilhar só o slide, ver se faz alguma diferença. Ah, não, agora voltou. Mas Agora aí vocês voltou. não vão ver o Excel. Agora ele voltou. Eu acho que era só esperar um pouquinho. Ah, tá. Não, caiu de novo, professor. Ele tá voltando e caindo. Eu acho que o senhor vai ter que sair da reunião e voltar. É. É que ele volta por uns segundos e daí ele cai de novo. Eu não sei o que pode ser. Eu vou colocar aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui compartilhar área de trabalho. Vamos ver se volta. Tá aparecendo aqui que tá compartilhando. Estão vendo agora a área de trabalho? Ainda não, professor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns 15 minutinhos de intervalo. Aí voltamos. Aí voltamos então às 10. Aí eu vou sair e entrar de novo da reunião.